Sinto muito, Aruna. Ela está morta. Você vai se casar com Josué. E nós duas seremos as mulheres mais importantes de Israel. Então, resumo da novela Terra Prometida. No capítulo de hoje, Aruna leva Dara para a tenda de Darda. Ela examina Cananeia e diz que não há mais nada o que se fazer por ela. Aruna lamenta por não entender o que possa ter acontecido, e fala que ela parecia estar bem. Darda supõe que tenha sido um ataque do coração, e fala que poderia acontecer com qualquer pessoa, ainda mais numa situação tão difícil como a que ela se encontrava, sob uma enorme pressão. Em seguida, Darda avisa que a vida da Cananeia está por um fio. Sama fala a Boan que Darda lhe explicou que não era uma gravidez, e sim, os sintomas da idade que ela confundiu com os de uma gravidez. Em lágrimas, ela revela a Boan que nunca mais poderá ter filhos. Furioso, Boan pergunta o porquê ela mentiu para ele, mas diz saber o motivo, e fala que ela mentiu por não querer assumir que não poderia mais gerar um filho. Magoado com a revelação de Sama, Boan pede um tempo à esposa e vai embora. Raabe pergunta como Tibar os encontrou. O comandante fala que foi com a ajuda de Liora. A amiga de Raabe tenta se explicar, e fala que ele deve ter lhe seguido. Raabe pede que Tibar acabe logo com isso, e os mate de uma vez. Sandor pergunta o que seu pai irá fazer. Tibar pede que Raabe fique tranquila, pois ele não fará nada, mas fala que se ela estivesse com qualquer outro homem, ele já não estaria mais respirando, porém esse é o seu filho, e que não poderia nunca fazer nada contra ele. Raabe então pergunta o que ele pretende fazer, já que não irá os matar, nem lhes entregar a rainha. Com os olhos cheios de lágrimas, Tibar fala que ajudará eles a fugirem da cidade. Livana chega em sua tenda chorando, e diz a Laila que cometeu um pecado vergonhoso, algo que arruinará a honra da família. Laila pergunta o que a moça fez, Livana conta a verdade para a mãe, e revela que está grávida. Eldad escuta tudo, e pergunta quem foi o infeliz que a seduziu. Ele questiona a filha se ela tem ideia da gravidade dos seus atos, e exige que ela diga o nome do pai da criança. Rune chega logo em seguida, e fala que o filho é dele, deixando Livana espantada. Nobá diz ao grupo que eles não podem mais permanecerem na cidade. Raabe agradece Sandor por não ter delatado Nobá ao comandante. Sandor fala que ela ainda não entendeu que ele só quer o melhor para ela e sua família. Segurando a mão de Adara, Aruna diz que gostaria que ela soubesse que apesar de tudo, ela sabe que ela não é má, e que se errou, é porque não teve tempo de conhecer a verdadeira fé, e que lhe perdoa por todos os seus erros e mentiras. Aruna ainda diz que nunca irá lhe esquecer, e fala que desejaria que ela pudesse lhe ouvir. Adara aperta levemente a mão de Aruna, e em seguida, morre nos braços da jovem, que se desespera ao perceber que ela está morta. Rune se explica para Eldad, e fala que sente muito por ter induzido a moça a cometer esse erro. Eldad questiona Rune, o rapaz diz que pretende reparar o seu erro assumindo a criança. Laila questiona a atitude da filha, Livana diz que foi uma tola, e que não sabia o que estava fazendo. Enquanto isso, Rune diz a Eldad que pretende se casar com a moça o quanto antes, e pede a aprovação do líder. Haniel estranha os hematomas de Makir, e pede explicações ao filho. O líder tribal avisa que se ele se meter em algum problema, pode colocar toda a família em perigo. Falso, Makir diz que não há com o que se preocupar, pois ele mesmo irá resolver tudo. Com um plano bem arquitetado, Nobá e os lagartos se escondem em cestos para serem levados para fora da cidade, porém, Nobá sai sem que nenhum deles o veja. Raabe diz que não sabe mais o que fazer para que o rapaz entenda que ela não o ama. Sandor fala que pode esperar, pois é muito paciente. Raabe deixa claro que nada nem ninguém irá tirá-la de Jericó antes do tempo. Sandor se irrita, e pergunta o que ou quem ela está esperando. Raabe fala que a única coisa que ele precisa saber é que ela não pode sair da cidade. Escondidos nos cestos dos mercadores, Kalu e os lagartos vão deixando a cidade de Jericó. Nobá se emociona ao observar de longe os lagartos deixando a cidade. Mara volta a insinuar que Eloi não é confiável, e deixa Yonai irritada. Chorando, Aruna procura Yonai e lamenta a morte de Adara. Boan se abre com Setur, o ferreiro aconselha o amigo a perdoar Sama. Boan fala que nesse momento é como se tudo fosse mentira, sujeira e traição. Setur pede que o amigo tenha cuidado com as palavras, pois sua mulher não o traiu ou fez algo de errado. Boan diz que ela mentiu, e Setur lembra que foi ela mesma que o procurou, e falou a verdade. Magoado, Boan fala que foi porque ela não tinha outra saída, e Setur pede que ele pense o quão difícil foi para ela dizer a verdade, e que pior, ela poderia ter ficado com medo de lhe perder. Kalese aconselha Marek a pedir ajuda militar ao rei Durgal, e fala que é apenas por precaução.
Aruna diz a Yoná que não imaginaria que se sentiria assim com a morte de Adara. Yoná fala que é normal, pois por um tempo ela acreditou que tinha reencontrado sua mãe, e que não consegue nem imaginar o tamanho de sua decepção. Aruna diz que o que mais lhe deixou intrigada foi que antes de morrer, Adara lhe contou que alguém tinha lhe pagado para fingir ser sua mãe. Assim como Aruna, Yoná também fica surpresa, e se pergunta quem poderia ter feito isso, e qual motivo teriam para enganar. Yoná consola Aruna, e fala que mais cedo ou mais tarde ela encontrará sua mãe verdadeira. Samara fala para Leia que não aguenta mais não ter notícias, e questiona a mãe se aquela rata maldita do deserto comeu tudo. Leia pede que a filha tenha calma, e fala que se ela comeu tudo que elas prepararam, com certeza ela não vai sobreviver. Nessa hora, Kemuel aparece, e informa a morte de Adara. Leia e Samara fingem espanto, enquanto que Kemuel lamenta a morte, e fala que por mais que ela fosse uma cananeia, foi essa mulher que salvou a sua vida. Falsa, Samara fala que pelo menos ela escapou de uma morte mais cruel, e que melhor uma morte natural que ser executada. A sós, as vilãs comemoram pelo plano ter dado certo. Samara confessa que ficou com medo de não ter coragem de ir até o fim, e matar aquela cananeia, porém, agora que tudo já passou, está se sentindo ótima, e que foi mais fácil do que ela imaginou. Leia diz à filha que foi um prazer se livrar daquela ordinária, e que agora o caminho está livre para ela se casar com o líder, e assim, elas se tornarem as mulheres mais importantes de todo Israel. Gibar encontra Aquisa e tenta roubar um beijo à força. Otniel presencia o assédio, e defende a prima. Ela agradece a atitude do rapaz, que sai para se encontrar com Lila e Gael. Em conversa, Lila diz estar com medo da guerra. Otniel diz que eles não deveriam se preocupar com isso. Tibar revela a Cadmo que descobriu onde Sandor e Raabe estão escondidos, e pede que ele lhe ajude em algo.